Olá, amigos. Vamos à nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, início de mês, dia 2 de agosto. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo aqui desse vídeo você tem um botão inscreva-se. Clicando nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser avisado quando tiver um conteúdo novo aqui dentro do canal. Tudo isso de forma gratuita. Conteúdo vasto na parte de análise e você pode ainda explorar todo o conteúdo existente na parte aí de aprendizado também. Seguindo aqui, vamos falar nessa análise de hoje, eu vou falar sobre Ibovespa, mini índice, mini dólar. Depois PTR4, Vale 3, Alpa 4, Itube 4, TAE 11, IP 3, Multi 3 e VVAR 3. Começando pelo Ibovespa, mas antes de dar o start aqui na análise do Ibovespa, eu vou rodar a vinheta e você já aproveita para deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise se ela for útil para você de alguma forma. Eu agradeço de imediato por sua valiosa audiência. Então vamos lá, começando aqui pelo gráfico diário, nós temos aí um dia de alta no Ibovespa, alta de 0,93%, quase 1%. Só que o Ibov foi lá bater dentro do que eu falei até no radar do mercado hoje, às 10h45, uma live que a gente faz todos os dias aqui no canal, que aqui seria um ponto importante de desafio. Falei no radar da semana também. Então o Ibov estava vindo, enfim, o desafio fechou acima desse patamar aqui, beleza, já é um ponto positivo. Que patamar é esse? Pelo menos ali uma região na faixa do 124,400, 124,600. Fechou acima desse nível, já é um ponto bom. Melhor ainda se fechar acima de 125 mil pontos. Melhor ainda mais se superar a máxima desse candle, que aí anula o viés de baixa. Porque por enquanto estamos dentro de um viés de baixa. Enquanto não gerar nada contrário a isso aqui, ou seja, esses sinais que eu acabei de comentar, seguimos apontando um pouquinho mais para baixo. Para baixo onde, Dalton? Dentro do que foi feito a análise aí especial do Ibovespa, apontando aqui para a região aí dos 121.500, apontando também para um patamar de 118.600, enfim, uma região aí de suporte importante para o Ibovespa. Muda isso se voltar para cima de 125 mil e oscilar acima da máxima desse candle aqui, que é 125.672. Seguindo para os futuros, lembre-se de deixar seu like, seu joinha, indo para o G60, olha o que está acontecendo no G60, ó. Já está vindo para a mínima do dia. No G60 não, né? No mini índice, que eu vou falar no G60. Então significa dizer o quê? Que o mini índice foi lá, oscilou acima de tudo isso aqui, que era fundo, que aí tenderia a funcionar como resistência até o fechamento do pregão, dentro do que foi falado no Giro dos Futuros, dentro do aplicativo DV Invest, um vídeo que coloca todos os dias aqui dentro do aplicativo. Foi lá em cima, bateu em resistência, bateu ali no patamar ali na faixa 124.765, máxima aqui do dia de hoje, 124.805, ou seja, testou efetivamente uma zona de resistência mais elevante, mais testada e perdeu força nessa região. E olhando para o G60, olha lá, ó, bate lá e começa a gerar sinal de baixa, aí não consegue mais gerar sinal de alta, de fundo ascendente. Então ficaria mais para se buscar a operação de venda, mais próximo possível, topo descendente mais próximo da máxima, melhor ainda para fazer venda no gráfico de 10 ou de 5 minutos. E aqui, pancada para baixo, caminhando para o fechamento desse gap. Para o próximo pregão, e aí, como é que ficamos? Enquanto gerar topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, eu focaria mais em buscar a operação na ponta vendedora. A partir do momento que gerar algum sinal de alta no gráfico de 60 ou 30 minutos, melhor ainda se bater aqui no suporte do gap, que está em 122.340, vamos supor que faça isso aqui, ó, no G60 ou no G30. Fica mais para olhar para tentar pegar um movimento de subida aqui no G60 e no G30 pelo gráfico de 10 ou de 5 minutos, fundo ascendente seria o mais recomendável. Dalton, se abrir subindo, eu teria algumas restrições para entrar comprando fundo ascendente, mas ainda assim avaliaria com carinho o fundo ascendente, mas principalmente pivô de alto, né? No gráfico de 10 minutos seria de que forma? Aqui vai ter uma zona de resistência, aqui estaria entre as médias, se abre subindo, ficou aqui entre as médias, lateralizou, girou pivô de alto, beleza, dá para abrir compra no pivô de alto. Outra forma mais interessante, vai lá, gera um movimento forte para cima e passa a proporcionar fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, pelo menos para cima ali no patamar de 123.800. Chamaria um pouco mais de atenção para compra. Mas enquanto isso não acontecer, recuou,
topo descendente, testou ali a média, gerou topo descendente, trabalha na ponta vendedora. Aqui, ó, vem aqui para baixo, tenta subir, não consegue, bate ali na média, gera pivô de baixo, possibilidade de trabalhar na venda, olha só o movimento para baixo no mini índice. Seguindo aqui pro dólar, dia de hoje, dólar apresentando aqui leve queda, né? Leve queda, não, 0,65%. Foi lá embaixo, lá abaixo da média e tá entre as médias. Dólar tá enrolado aqui entre as médias, mas dentro de um movimento de subida, característica de subida. Anula isso se voltar para baixo aqui dessa região. Que região é essa? Se lá para baixo da mínima desse grande candle de alta, igual eu falei do Ibov, superar a máxima do grande candle de baixa, aqui no dólar também descaracterizaria a expectativa positiva deixada por esse candle, de se ter algo para cima para testar essas resistências. Só muda essa expectativa se realmente passar a perder essa mínima, ou mesmo o próximo pregão já fecha abaixo da média e gera nova mínima no pregão seguinte. Enquanto isso não acontecer, seguimos aí com um viés mais positivo. Olhando para o G60, olha só como está acontecendo. Fundo ascendente, que gera um bom candle de alta, fundo ascendente, o pivô de alta, um gráfico de 10 ou 5 minutos, fica muito mais para compra. E se abrir subindo? Também olharia para o quê? Fundo ascendente mais próximo da média, testando a média, fica mais para compra. Ou lateraliza aqui, gera pivô de alta, também buscaria operação na ponta compradora. Só olharia para a ponta vendedora se chegando aqui nessa região de resistência, que seria aqui o fechamento gap, né? Fechamento do gap 5.234, até outro patamar aqui na faixa lá do 5.246. Essa região aqui bem testada lá para trás, que funcionou hoje como resistência. Que, na verdade, no pregão passado bateu lá e funcionou como resistência, 234, 246. Chegou aqui, gerou topo no gráfico de 60 minutos ou no gráfico de 30 minutos, aí sim olharia mais para topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, para a ponta vendedora. Seguindo agora, vamos falar aqui de dólar na máxima do dia e mini índice trabalhando agora, ficando mais próximo da mínima do dia, quase zerando a alta do pregão de hoje, o que não é um sinal tão legal para os próximos pregões. Na realidade, está a favor do que é o viés mesmo do mercado nesse momento. Seguindo para as ações, PTR4. Olha o que está acontecendo com a PTR4. Queda de 1,86%. Olha o que aconteceu, né, com o PTR4. Queda de 1,86%. Já fechou o pregão. A favor de quê? De queda. A favor da tendência ali, o topo descendente, pegando os movimentos mais amplos para cima. Mesmo que isso aqui a gente considere um pivôzinho de alta, também teria quebrado essa sequência e teria gerado já um viés mais de baixo. Fechou abaixo da média, qual o sinal de saída? Porque primeiro sinal de saída aqui, perda dessa mínima. O primeiro seria na perda da mínima de um candle anterior, que se aproxima da zona de resistência de um topo anterior em conjunto com o fundo anterior. Zona de resistência, bate lá e gera perda de mínima do candle anterior, forma de saída. E agora? Agora, se for trabalhar com stop abaixo de um suporte, seria para baixo da região que vai de 26,24 a 25,86 e stop em 25,85. Vejo sinal de compra na Petro? Não vejo sinal de compra nesse momento em PTR4. Tá? Não observo esse sinal de compra. Apontando mais para baixo nesse momento. Vale 3, pregão de hoje, tentou abriu subindo, mas perdeu força e terminou indo em alta, 0,16%. Nossa, da alta tá mais o candle de baixa, né? O candle que abriu aqui e fechou aqui. É um candle negativo, mas o fechamento dele é um pouquinho acima do fechamento do pregão anterior, então ela terminou em leve alta de 0,16%, praticamente estável. Continua com viés de baixa também, a Vale 3 apontando mais para baixo. Vejo sinal de compra se supera essa máxima? Não seria uma compra que eu executaria nesse momento. Então, por enquanto, eu não faria nada em relação a Vale. Ficaria de fora aí do papel em termos de operação de swing trade neste momento. E indo aqui agora para os demais ativos, Alpa 4, pregão forte aí da Alpa 4 no dia de hoje, alta forte de 16,65%, muito forte essa alta dela. E o lado positivo é que está dentro de uma carteira de ações recomendada, que foi recomendada, que na verdade ela já está indo para o seu terceiro mês que está dentro da carteira. Então, qual foi o motivo disso aqui? Como eu já costumo falar e costumo trabalhar, não me importa muito a questão do motivo, nem fico curioso em relação ao motivo, a notícia em relação ao ativo. O que me importa é o cenário gráfico, é a decisão que eu tomei lá atrás de trabalhar com o papel na carteira. Ficando aqui esse mês e optando por também ficar mais um mês no papel. Não sei se vai fechar positivo ou negativo. Eu sei que tecnicamente ainda fazia sentido manter o papel aí na carteira. Então é um ativo que a gente tem na carteira. Vamos ver como é que se desempenha até o fechamento
do mês. Para quem está comprado no swing trade, uma baita alta, ficou esticado para cima, ainda tende a ter algo mais para cima, mas o próximo pregão, devido a essa estilingada, tende a ser um pregão mais de baixo, mas considerando toda essa correção aqui, fica um viés mais positivo. Vou jogar um gráfico semanal do lado de cá, ó, 3 semanas corrigindo aqui, dispara essa aqui, a expectativa de que possa ter mais 2 semanas, não necessariamente todas forte alta, ou essa semana fechar desse jeito em alta, pode até essa semana começar a perder força aqui. Ei, Dalton, saio ou não? O stop ficou muito grande, eu estou comprado, eu saio ou não? Falando de curto prazo, o que você pode fazer? No gráfico de 60 minutos, se você quiser trabalhar com stop mais curto, ou seja, depois do fechamento desse pregão, você avaliar aqui o stop ou aqui embaixo ou aqui embaixo. Aí depois, se abrir subindo, você vai subindo o stop a cada nova mínima ascendente no G60. Ou aguarda a formação de um novo fundo ascendente, e aí você posiciona o stop aqui embaixo, tentando carregar o ativo aí através ou de fundo ascendente no gráfico 60 minutos, aumentando o stop de proteção de lucro, ou através de mínimas ascendentes do gráfico diário. Então, um papel bem alinhado aí para cima. YouTube 4, no dia de hoje, alta de 0,61%, mesmo caso da Vale 3, abre aqui em cima e fecha na mínima. Ainda dentro de uma tendência de alta, que a gente pode falar que é uma tendência de alta, vem aqui, isso aqui para mim, depois, todos esses 3 candles, eu considero esses 3 candles de correção. Só que não vejo nenhuma compra agora de swing trade. Para gerar compra de swing trade, ela precisa escorregar aqui e depois gerar um sinal de alta em cima da média, em cima do gap. Seria mais bem-vindo esse sinal de alta de compra de swing trade na YouTube 4. Mas nesse momento, tendência de alta de curto prazo, aguardando aí por uma entrada de swing trade no papel. Se voltar a fechar para baixo de um patamar, principalmente de 29,80, seria o cenário mais negativo, né? Porque já volta para baixo da média, já volta para baixo do gap, então isso seria um sinal mais negativo de enfraquecimento da atual tendência de alta de curto prazo. Taesa também é um ativo que faz parte de uma das nossas carteiras de ações. Fechou bem o pregão de hoje com 4,08%. Com isso, ela praticamente não, ela retoma a tendência dela de alta. Ela rompe tudo isso aqui para cima, ela fecha acima dessa zona de resistência. Para quem está comprado no papel, trabalha com stop abaixo dessa mínima, tentando pegar um movimento de subida aqui para outros níveis de resistência, como por exemplo a região dos R$40 número redondo. E depois disso tem uma resistência lá nos R$40,70. Qual a outra forma de conduzir a operação para quem já está comprado? Vai através de mínimas ascendentes do gráfico diário ou usando o G60, o último fundo ascendente, você vai subindo stop a cada novo fundo ascendente do gráfico de 60 minutos, se quiser trabalhar com stop mais curto. Depois de Taesa, vou falar de Hypera. Hypera também fechou o pregão aí com alta de 3,79%. Não conseguiu fechar muito acima dessas resistências aqui não. Respeitou a última, mas já conseguiu gerar um pivôzinho de alta. Para quem entrou comprando a IP3 aqui, stop ou aqui nesse ponto, abaixo da mínima do pregão de hoje, lá nos 36,03, ou abaixo da mínima do pregão de sexta-feira, que ficaria então com o stop lá nos 35,52. Estaria bem posicionado, inclusive abaixo da média móvel de 13 períodos. Tentando pegar algo para cima no papel. Se ela continuar esse movimento de subida e depois passar a proporcionar sinalizações de alta, fundo ascendente, pivô de alta, outra sinalização de alta acima dessa região aqui, onde tem mais testes, ali por volta dos 36,70, isso seria um contexto mais positivo ainda para entrar comprando esse papel para swing trade. Para quem segue comprado, já comentei aqui possibilidades de trabalhar com stop aí no mínimo abaixo dos, na verdade, um ponto mais bem posicionado, 35,52, e trabalhar com stop mais curto em 36,03. Multi 3, pregão de hoje alta de 2,87%, 2,87%, dentro aqui de um movimento de subida, enrolado entre as médias. A tendência nesse momento ainda é uma tendência de baixa. Mas da alta ela aqui gerou um sinal de topo descendente e abortou esse topo descendente. Não nem vejo tanto, poderíamos até falar assim, então ficou com a tendência indefinida. Considerando até que está entre ali as médias. Um cenário mais de indefinição. Não está claro, não está tão forte assim essa tendência de baixo. Mas o topo mais relevante dessa queda está aqui, ó. É essa região aqui dos 24,66. Então ela passa a ganhar uma força maior e ficar, pelo menos eu ficar interessado em comprar esse ativo no curto prazo se acontecer algo assim, ó. Fundo ascendente para cima da região dos R$ 24,35. Fundo acima dos R$ 24,35. Me animaria mais para buscar a operação de compra em Multi 3, que seria ela romper aqui
geraram um viés ainda mais positivo, e a partir do momento que ela gera um fundo em cima dessa região, que vai dessa região de topo anterior aqui, desse ponto que ela parou de subir, começou a cair, agora tentando subir de novo, reforçaria a expectativa de alta e, consequentemente, uma melhor relação risco-retorno para uma operação comprada no papel. Quem está comprado no ativo, quem segue comprado, se perder a mínima do pregão de hoje, seria para mim um sinal de saída. Não deveria perder, né? Volta para cima da média, vem aqui, perde essa mínima, reforça a chance de queda para o ativo. Então o stop poderia ficar nos R$ 23,51 para quem está comprado no swing trade curto prazo. E por último, VVR3, Via Varejo, continua na sua tendência de baixa, lembrando que foi muito mal o fechamento da última semana, do último mês. Muito ruim ter voltado para baixo dos R$14. Ativo em tendência de baixa, não vejo alternativa de compra. Dalton, mas eu queria comprar contra a tendência. É possível? É possível. Se quiser pegar aqui uma entrada na superação dessa máxima, mas a entrada já fica muito perto dessa média móvel de 13 períodos. E aí o stop ficaria aqui. É um pouquinho maior a diferença, só lembrando que a média vai caindo, né? Então vai encurtando o espaço. Um pouquinho maior do que a diferença que seria o stop abaixo da mínima do pregão de hoje, colocar o stop em 12,72 se executar uma compra em 13,02. Risco mais alto. Se ela escorregar ainda mais e bater efetivamente aqui, aí sim ficaria um pouco mais interessado lá perto dos R$12,20. Vem escorregando aqui, bate aqui nessa região, se afasta mais da média e aí supera máximo que no anterior, beleza, aí dá para arriscar alguma, beleza, no sentido de para quem tem um perfil mais arrojado, seria a alternativa de compra de swing trade contra a tendência de curto prazo desse papel, que está aí negativa. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nesta análise de fechamento. Um grande abraço e até a próxima.